Oi gente, tudo bem? A gente vai fazer um apanhadozinho a respeito de confusões que são comuns de acontecer na vida da gente como pais, do jeito como a gente entende as crianças. Então vamos em mais um Pitacos, eu sou Alexandre Fúncia, como eu já falei várias vezes, e eu vou começar que é importante a gente ter bem claro. Criança não é liliputiano. Os liliputianos, a observação, são aquelas criaturas que o Gulliver encontra numa ilha que são pequenininhos, bem pequenininhos. As crianças não são liliputianos. As crianças não são seres adultos de tamanho reduzido. Elas têm um jeito diferente de funcionar. O metabolismo das crianças é muito mais rápido. Então vamos só num exemplo muito simples. Um óvulo, quando ele é fecundado, ele mede alguma coisa como 0,49 milímetros. Tá? Ele mede um pouco menos do que meio milímetro. 9 meses depois, a criança que nasceu desse óvulo fecundado, ela nasce com 49, 50 centímetros, portanto, 500 milímetros. Ela saiu de 0,49 e foi parar em 500. Tá? Cresceu o absurdo de 1000 vezes. Isso nunca mais vai acontecer durante a vida de ninguém. A gente nunca mais vai crescer numa velocidade tão estratosférica quanto essa. Talvez acho que seja um momento, é brincadeira, tá? Talvez seja um momento em que a gente iguala a rotação da Terra. A velocidade como a Terra roda provavelmente é a velocidade com que esse ser vai se formando. Tá? É uma brincadeira, mas quem sabe tem alguma conexão desse negócio. A gente pode ver outro parâmetro. A criança nasce com 50 centímetros de altura. E ela vai crescer 50% desse tamanho no primeiro ano. Então ela nasceu com 50, vai chegar a 75 centímetros em média no final do primeiro ano. É o equivalente a uma pessoa de 1,80 m, hoje, medir 2,70 m daqui a um ano. Vocês concordam que isso não é possível. Uma outra coisa que é interessante, e é tudo mais ou menos, por favor, isso não é absolutamente preciso, porque a gente está fazendo pitaco, a gente não está dando aula. O tamanho da cabeça. A gente cresce em número de centímetros, o mesmo número de centímetros do 0 aos 2 anos, do que dos 2 até o final do crescimento da adolescência. Tanto que tem gente que fica fazendo umas contas do tipo assim, a altura de 2 anos é metade da altura no final do crescimento. E não é assim que funciona. Por quê? Se eu, como pessoinha, como criança e como adolescente, me dedico a esportes de alongamento, em que o meu corpo se alonga, então vamos sair primeiro da natação, que é um esporte em que eu tenho muito menos efeito da gravidade. Eu estou num líquido, eu peso menos, né? Minha densidade fica menor, então eu peso em termos de gravidade menos e não estou sob a pressão da gravidade me puxando para baixo o tempo todo. E dali eu vou para o vôlei, para o basquete, onde o esporte é sempre de alongamento, eu estou sempre me alongando. Né? Essa pessoa, ela pode ir além daquilo que lhe foi dado como patrimônio de crescimento. A gente tem uma estimativa mais ou menos, baseada na altura do pai e a altura da mãe, de quanto vai ser o range, né, o intervalo de altura final da criança. Uma criança que faz esportes de alongamento, ela tende a ultrapassar esse intervalo. E, pelo contrário, se a criança for fazer esportes em que ela tem grande impacto de articulações e que ela tem um desenvolvimento muscular muito poderoso, e aí o exemplo melhor disso é a ginástica olímpica, a gente tem a situação de que este músculo, como ele é muito potente, muito forte, ele tende a funcionar quase como uma trava, uma âncora para o alongamento do osso. Tá? Esse é um fator. E o segundo fator é que quando a gente está fazendo o tempo todo impacto sobre as articulações da gente, abaixo da articulação, nos ossos longos, eu tenho o que a gente chama de cartilagem de crescimento. Essa cartilagem de crescimento, de tanto levar porrada, tá? Não é do teu olhar, ela vai fechando mais cedo. Então você tende a ficar menor. E aí é o exemplo, por exemplo, da Simone Biles, que mede 1,46 m, 1,43 m, e mesmo a Rebeca, que está com 1,55 m, né? E perto da Simone Biles parece super alta, por causa desse fator. Então é sempre importante a gente ter isso em mente. Então essa ideia de que
com 2 anos é a metade da altura final? Não, ela não é verdadeira. E eu acho que ela é derivada da ideia de que com 2 anos é metade, vamos dizer assim, do número de centímetros de crescimento da cabeça. A cabeça, se você vai jogar vôlei ou vai fazer ginástica olímpica, eu acho que ela vai ficar do mesmo tamanho. Nunca vi nenhuma diferença nesse sentido. E esse é um fator que a gente tem que lembrar. E aí o que acontece é só pedir para o pediatra de vocês mostrar a curva de crescimento das crianças, vocês vão vendo que ela tem uma curva que tem uma subida mais rápida, depois ela começa a subir mais devagarzinho, até subir de uma maneira quase que constante durante um tempo. Aí vem a adolescência, dá um salto de novo, um estirão, e vai crescer até a estatura final da pessoa, tá bom? Que nas meninas tende a ser um pouco mais cedo, porque a puberdade das meninas tende a ser mais precoce que a dos meninos. Uma outra coisa importante disso, por causa do metabolismo diferente, as crianças reagem de maneira diferente às coisas. Então, uma criança, por exemplo, quando começa a introdução alimentar, você percebe que depois de uns 2 meses, ela está comendo mais do que a mãe dela, no geral, e tanto quanto o pai dela. E depois isso dá uma decrescida depois que faz 1 ano, 2 anos. Porque é muita pessoa para crescer ali, entendeu? É só pensar, por exemplo, antes disso, que uma mamada, a criança mama por dia, a cada 3 dias, isso é uma conta bem antigona, e óbvio que ela também não é fixa. Uma criança que é pequenininha, que nasceu, ela mama em 3 dias o peso dela. Imagina eu comer 80 quilos de comida em 3 dias, imagina onde eu vou parar. E aí o metabolismo também tem relação com a questão de como a criança reage a um processo infeccioso, a tal da febre que a gente falou no episódio anterior. A febre nas crianças tende a ser mais intensa do que a gente quando é grande. Quando a gente é pequeno, a gente atinge temperatura 39,5, às vezes 40, com muito mais facilidade do que quando você é adulto. Eu, quando era criança, tinha febre de 39,5, e hoje em dia, para eu chegar a 38, 38,5, vai 1h30, 2. Então isso significa um sistema de defesa, uma capacidade de reagir ao mundo muito maior. O que também a gente vê nessa capacidade de reagir ao mundo do ponto de vista de aprendizado sensório. Pensa que uma criança em 1 ano saiu de uma situação de que ela era, como eu brinco, um invertebrado, ela não tinha controle sobre nada do corpo dela, por uma situação em que a criança provavelmente já está começando a caminhar sem apoio. E de novo, isso não é fixo e dependendo do jeito como é a criança, isso pode demorar mais ou menos tempo. Desculpa, demorar não é a palavra. Pode levar mais ou menos tempo. E aí tem uma brincadeira que eu faço, que tem um fundozinho de verdade, que é assim, pessoas mais introvertidas, pessoas que são mais observadoras, que não se jogam tanto, tendem a ter o aparecimento desses marcos de desenvolvimento um pouco depois. E aquelas crianças que são mais extrovertidas, se colocam no mundo, que se jogam e tal, você vai ver que isso acontece antes. Então é muito comum você ver uma criança que tem esse temperamento mais extrovertido, que ela olha, que ela brinca, que ela interage mais. Quando ela vai começar a andar, ela dá um passo, cai, aí depois ela dá um passo, cai, depois ela dá 2 passos, cai, depois ela dá 3 passos, cai, e vai indo de passo em passo, literalmente, conquistando essa capacidade de andar. Aí aquela criança mais introvertida tende a ser aquela criança que na hora que ela vai começar, que ela se solta e vai começar a andar, ela já está mais firme. Porque ela primeiro observou, primeiro ela integrou o processo para depois fazer. E isto não tem nem qualidade nem defeito. Isso são jeitos como a gente vive no mundo. E está tudo perfeito. Voltando para a questão do metabolismo, então a criança vai ganhar peso de uma maneira muito rápida, mas muito menor do que a gente ganharia se comesse o que ela come. Entendeu? E depois isso vai decrescendo ao longo do tempo conforme a gente vai entrando nessa situação de desaceleração. A gente, a partir do óvulo, vem muito acelerado, né? A gente constitui órgãos, vai construir órgãos, assim com 12, 16 semanas de gestação, depois a gente matura isso até um certo ponto, e depois a gente vai terminar de maturar isso na vida extrauterina. Mas é uma velocidade enorme que vai se reduzindo ao longo do tempo, tá bom?
até chegar a um ponto em que a gente para de crescer para cima e só cresce para o lado, como todo mundo já sabe. Se vocês estão ouvindo isso aqui, é porque eu tenho vontade de contar e vocês têm vontade de ouvir. Então, por favor, disseminem isso para outras pessoas que tenham vontade de ouvir e façam que as outras pessoas tenham vontade de ouvir também. E elas vão conversando comigo, a gente vai trocando figurinhas aqui e isso aqui vai ficando mais interessante. Eu estava me esquecendo de uma coisa. Quando a gente fez aquele episódio que chamou a tecnologia, eu cometi um erro, porque na verdade é assim. Na verdade, o nome do episódio que eu devia ter feito era assim: a coisa e o uso da coisa, né? Por isso que ela tangenciou tantas outras coisas, inclusive com relação ao jeito como a gente pode empregar até princípios ou doutrinas religiosas. Então a minha ideia era dar exemplos de coisas que podem ser mal usadas. E uma delas era a tecnologia. Então, para ficar muito claro, eu sou uma anta em termos de tecnologia. Eu arranho só o mundo da tecnologia. Eu não entendo de tecnologia. Quem tem tecnologia é o Felipe, entendeu? Que conseguiu criar aquela imagem que eu não faço nem a menor ideia de como é que ele fez, entendeu? Aquilo é genial, aquela cara meio man machine, assim, ficou genial. Então, eu não tenho propriedade para falar de tecnologia de verdade. Agora, uma coisa fica muito clara para a gente com relação a todos esses desenvolvimentos. Se a gente consegue mergulhar neles, se aprofundar neles, pelo menos até um certo ponto, e a gente sabe perguntar, então a gente tem um arcabouço, um cabedal prévio de conhecimento, o jeito como eu fizer a pergunta, por exemplo, para uma ferramenta de linguagem, pode me dar respostas que eu ainda não tinha e que vão engrandecer muito o meu conhecimento. Da mesma forma, se eu não tenho um grande conhecimento já adquirido e eu faço perguntas para essa ferramenta de linguagem, por exemplo, eu só estou falando da linguagem que é uma coisa que está mais próxima de mim. Eu posso ter respostas muito superficiais e muitas vezes erradas, principalmente que eu não consigo corrigir porque eu não tenho um conhecimento prévio que diria, não, peraí, isso aqui não é bem assim. E eu já tive exemplos comigo, poucos, mas com outras pessoas também, em que eles dizem que de repente eles contradizem o que a ferramenta de linguagem falou e a ferramenta fala assim, é verdade, me desculpe, a informação é tal, tal, tal e não tal, tal, tal. Então, essa é uma situação que a gente tem que ter o tempo todo de atenção. É, entre aspas, o bom ou o mau uso de uma coisa. Se eu tenho uma condição, essa ferramenta, essa tecnologia me leva para mais longe, né? Se eu não tenho esse conhecimento, essa ferramenta pode me arruinar. Tendo como exemplo, por exemplo, o Santos Dumont. O Santos Dumont, para nós pelo menos, tirando os americanos, foi o cara que inventou o avião, tá? O nosso famoso 14 bis. Para os americanos foram os irmãos Wright. Eu não sei quem fez, eu não vou entrar nessa polêmica. Quando diz a lenda pelo menos, que quando o Santos Dumont viu aviões passando por sobre ele na Primeira Guerra Mundial, foi o motivo pelo qual ele cometeu suicídio. Desculpe se isso é um spoiler, vocês não sabiam que o Santos Dumont tinha suicidado, ele suicidou. Porque ele viu uma coisa que ele tinha criado para o bem da humanidade ser usada para destruição, para o extermínio. Como diria o Eric Hobsbawm, né? Ele descreve que a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra industrial da história da humanidade, no sentido de que uma pessoa dizimava muitas pessoas, e não uma pessoa lutando contra outra pessoa. Não era um para um, era um contra um matando 300 ou mais. Acho que é isso. Então, minhas desculpas por ter desvirtuado na cabecinha de vocês o pitaco que eu dei a respeito de tecnologia. E com relação à tecnologia, isso fica muito claro porque que esse podcast chama Pitaco, porque é um pitaco, é uma visão que tem um viés, que tem um jeito de ver a situação do mundo. Eu não falei de zilhões de outras coisas que estão relacionadas a qualquer uma das coisas que eu abordei no episódio. Muito obrigado e até de repente. Este podcast foi editado por Felipe Mux.